Chegando aqui para nossa revisão, essa que é a nossa aula 28.2, tá bom? Professora Tabita aqui para a gente falar sobre o quê? Professor, que nós estamos falando nessa aula? Divisão celular, exatamente. E na aula de divisão celular, 28, tá aqui. 28.2, nós falamos sobre o ciclo celular e apresentamos a primeira, o primeiro processo de divisão celular chamado de mitose. Acompanha comigo aí na telinha. Tchum, tchum, tchum. Pois é, ó, divisão celular. E aí a gente enfatizou que o ciclo celular, ele vai compreender todo esse processo, tá bom? Só que ele vai variar de uma espécie para outra, de um organismo para outro e também em relação a qual é o tipo de célula, tá bom? Em que está em questão, né? Vamos dizer assim. Então, vamos lá. No ciclo celular, que você vai pensar aí como se fosse o ciclo de vida. Não tem? A gente nasce, cresce, desenvolve, reproduz, morre. Só que aqui não pode morrer, porque ela tem que dar continuidade às nossas estruturas, né? Ao nosso funcionamento básico. Então, na divisão, no ciclo celular, você vai ter a fase de intéfase. Essa fase de intéfase, ela compreende mais 2 ou 3 subfases, que é o período G1, ou a fase G1, fase S e a fase G2. Gente, cada uma dessas fases ela é importante para chegar nessa fase aqui de divisão celular, onde você pode ter mitose ou meiose. Mas nós estamos falando nessa aula de mitose. Tudo bem? Na fase de intéfase, no período de intéfase, você tem a fase G1, onde tem a fase de síntese de DNA, de proteína, tá? De DNA, síntese de RNA, proteína. Todas as organelas estão passando por um processo de diferenciação aqui, e essa célula tem um crescimento, tá? Uma fase mais longa. Alguns autores consideram como fase maior a fase de síntese, que é a fase de duplicação do material genético, e alguns autores colocam como eles tendo períodos correspondentes, tá bom? Mas, ilustrativamente, nessa imagem, a gente tem um período maior como a fase de síntese, que é quando você vai ter essa duplicação. Por quê? Esse processo vai estar acontecendo preparando essa unidade celular para a divisão celular. E na divisão celular você tem a formação de uma outra célula, certo? Então, essa célula vai ter que ter essa fase. Se era 46 cromossomos, vai ter que ter os 96 cromossomos na fase de síntese, para que quando chegue lá na divisão, formando as duas, cada uma novamente com seus 46 cromossomos. Tudo bem? Aí você tem a fase de G2, onde essa célula vai estar agora apta para chegar na fase de divisão celular, em que você vai ter as 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na fase de... Deixa eu ver se tem mais alguma... tá aqui, maiorzinho, né? Então, o que a gente vai ter na fase de prófase? Essa célula vai começar, então, a sofrer algumas modificações. O que é perceptível? O material genético, DNA, vai começar a sofrer um condensamento, né, uma espiralização, vai começar a se tornar visível, porque antes ele era só a cromatina ali, um aspecto escuro dentro do material do núcleo celular. A membrana nuclear vai começar a se desfragmentar, vai começar a desaparecer, tá? Porque o universo dentro desse núcleo vai estar sofrendo altas mudanças, então ele vai aumentar muito, vai ocupar praticamente toda a estrutura da célula. Tá? E aí você tem, então, desaparecimento dessa carioteca, né? Você tem o condensamento, o início do condensamento dos cromossomos, perfeito? Aí os centríolos, eles vão começar, né, sofrer a duplicação, vão começar aí a se preparar para receber o comando.
Que comando é esse, professora? Na fase seguinte, que é a metáfase, você vai ter os cromossomos alinhados à placa equatorial ou placa metafásica, no centro ali, dividindo ali no meio essa unidade celular. Você vai ter o cromossomo, tá? Com um centrômero ainda, só que esse centrômero ele vai se dividir, se duplicar também, para que na fase seguinte, que é a anáfase, você ter a separação das cromátides irmãs. Elas migram para os polos, isso porque os seus centrômeros estão ligados a essas fibras do fuso mitótico que vão puxá-los, né, separando essas duas cromátides que compunham antes o cromossomo. Chegou na fase da telófase, você vai ter agora a reorganização de tudo que tinha desaparecido, vai começar a voltar, né? Ou seja, a carioteca, você vai ter os cromossomos voltando a formar aquela cromatina e aí, consequentemente, você vai ter a última fase que é a citocinese. Então, ela vai se duplicar essa célula. Tudo bem, galera? Então, a gente aguarda você aí para a resolução das questões. Já já a gente vem juntinho com você, tá bom? Tchau! E aí, meu povo, agora que você já conhece as questões, né? Ficou alguma dúvida? Agora é hora de sanar essas dúvidas, belezinha? Então, eu vou aproveitar esse tempinho para lembrar os nossos estudantes, aqueles que ainda não fizeram parte das nossas aulas aqui, para todo o estado de Rondônia conhecer você, mande as fotos, tá bom? Que a gente está aguardando aqui. Os professores estão mandando aí de final de semana, eles parece, né? Tem um tempinho a mais, aí eles pegam e mandam as fotos pra gente, a gente fica muito feliz, tá bom? Mas vamos conhecer então a nossa primeira questão, tá? Para tirar toda e qualquer dúvida dessa aula que nós falamos aí sobre o processo de mitose. Então vamos lá. Entre as frases a seguir, em relação à divisão celular, mitose, uma é incorreta, aponte-a. Então você vai identificar qual é a errada, né? A. Ocorre nas células somáticas. O processo de divisão celular, chamado de mitose, ocorre nas células somáticas, tanto de animais quanto de vegetais. Ok. O processo de divisão celular ocorre nessas duas células, né? B. É um processo muito importante para o crescimento dos organismos. Sim, elas fazem parte desse acelerado, acentuado aumento de quantidade de células. Então, vai auxiliar no crescimento, sim. C. As células filhas são idênticas às células mãe. Correto. O que vai ter de informação genética na célula mãe, você vai ter nas células filhas. São células idênticas. D. Na metáfase, todos os cromossomos, cada um com duas cromátides, encontram-se no equador da célula em maior grau de condensação. Perfeito, galera. Então, a gente viu isso na aula. Deixa eu mostrar aqui para você novamente, para você não ficar com dúvida. Ó, olha lá eles. Estão bem condensados, estão bem visíveis, estão ali bem no centro, né? Na placa metafásica ali da nossa célula, tá bom? Então, isso aí é o que você vai visualizar numa célula, célula animal, nessa fase de divisão celular mitótica. Vamos voltar lá. A D, então, só pode ser ela, né? A célula mãe dá origem a duas células filhas com metade do número de cromossomos. Bom, se eu falei que as células filhas na C, as células filhas são idênticas às células mãe, então não pode ter nada de redução, porque já ia diferenciá-las, não é? Então, a nossa alternativa incorreta é a alternativa E. Essa célula tem o mesmo número de cromossomos e não a metade. Isso vai acontecer em qual divisão celular? Meiose. Perfeito. Por quê, professora?
Por que há essa redução do número de cromossomos? Porque ela vai dar origem aos nossos gametas. Pense bem, para originar um indivíduo com total de cromossomos, eu vou receber parte da mãe, parte do pai. E, obviamente, então, tem que ser a metade, né? Então, nosso gabarito, letra E. Questão de número 2. Deixa eu molhar um pouquinho a garganta aqui. A prof tá um pouquinho resfriada, né? Quem conhece os nossos estudos sabe que o ar-condicionado fica aqui, ó, pim, 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 e a gente dá uma ressacada quando a gente está um pouco, né, gripado. Vamos lá. A separação das cromátides irmãs dos cromossomos ocorre na fase da mitose, denominada... lembram? Aquela fase que a gente tem aqueles centrômeros presos ao fuso mitótico, então agora eles vão se desprender, tá? E migrar cada um para o polo oposto da célula. Como é que é chamada essa fase da mitose, onde você tem essa separação? Chama-se prófase, telófase, anáfase, citocinese ou metáfase. Bom, professora, eu já descartei aí a E, porque eu acabei de ver na questão anterior que a metáfase, eles estão ali tudo alinhadinho com as duas cromátides ali juntinhas, né? Então não tem separação. Citocinese é aquela divisão já citoplasmática. Prófase é o início de tudo, né? Então eu não tenho nada de separação, nada disso. Eu tenho descondensamento ou desaparecimento do nucleolo, né? Condensamento dos cromossomos, eles vão começar a se tornar visíveis. Aí, a telófase, você vai ter o retorno de tudo aquilo que desapareceu na prófase. Então, a nossa alternativa aí, que identifica essa separação das cromátides irmãs é a alternativa C, anáfase, né? Tudo bem? Tudo tranquilo? Ah, professora, eu quero visualizar novamente. Então, vamos lá, meu irmão, que aqui a gente mostra pra você, tá bom? Cadê? A gente vai ficando até um pouco cansada, né, de falar, menino. Virose é terrível. Olha aí, gente, separação das cromátides irmãs. Você percebeu que isso aqui era um só? Ai. Canetinha, por favor. Isso aqui era um só cromossomo. Como eles têm agora dois centrômeros, esses centrômeros se fazem com que essas cromátides, então, migrem cada uma para o polo, tá bom? Polos opostos. Perfeitinho? Tranquilo, galera. Cadê? Nós estávamos na 2. Pronto. Questão de número 3. Observe o diagrama apresentado, que representa o ciclo de vida de ou ciclo celular de uma célula somática humana. Lembrando que a célula somática é aquela que você vai ter dentro do seu corpo, constituindo cada tecido do seu corpo. Então, quando você se coça, quando você toma banho, você está liberando aí as células somáticas, né? Que elas vão ser repostas aí através de novas sucessões de divisões mitóticas, tá bom? Perfeito. Então, o que a gente tem na imagem? A fase de intérfase, professora? Sim. A fase de intérfase, que compreende o período G1, ou GAP1, período S, que é de síntese, e o período G2, né, o GAP2, que vai já dar um comando para a célula se preparar para a divisão. E aí, no caso, essa divisão, mitose. Em relação a esse ciclo, é correto afirmar que existem 46 moléculas de DNA na prófase de mitose, B, 23 moléculas de DNA em S, que é a fase de síntese. Aí eu vou pedir que você preste bastante atenção na quantidade e que fase ela está se referindo, tá bom? Então, na primeira, você tem 46 moléculas de DNA. Na prófase, gente, a prófase da mitose é o processo de divisão em si. Quando eu falo aqui, ó, na B, 23 moléculas de DNA em S, eu estou me referindo ao período de intérfase, não é?
uma das fases da intérfase. C, 23 moléculas de DNA em G1. Se eu lembro que a fase S é de síntese ou duplicação, lembram? Então, esses 23 cromossomos, ele não representa a questão, não representa essa fase, porque é de duplicação, eu teria que ter o dobro, né? D, 96 moléculas de DNA em G2. E E, 23 moléculas de DNA na telófase da mitose. Então, gente, quando se eu estou falando aqui, ó, sobre a imagem está me representando o período de intérfase e a divisão celular em si. Mas eu já... Oh, meu Deus, socorro! Eu já posso descartar, vocês já viram, né, alternativa, mas enfim. Eu já posso descartar aqui, ó, a A e a E em relação ao quê? A fase que eu estou me referindo. Eu não estou falando das fases de mitose, eu estou querendo me referir ao período de intérfase e o que vai estar acontecendo, né? Então, quando eu digo que S, eu tenho que ter, houve essa sintetização, eu tenho que ter o dobro. Se eu tenho o dobro, não tem nenhuma outra questão aqui que esteja me representando na fase S esse dobro. Porém, eu sei que a fase G2 é a fase final da intérfase e ela já passou pelo período de síntese, que é o seu anterior. Então, a alternativa, 92 moléculas de DNA na fase G2, porque ela vai estar encerrando o período de intérfase, tá bom? A 23, a B e a C não seria porque era uma redução, tá bom? Não tem redução no número de cromossomos quando eu falo de processo de divisão mitótica. Perfeito? Então tá ali a nossa gabarito letra D. Questão de número 4. O ciclo celular corresponde à alternância de mitoses e intérfase. Antigamente, a intérfase era chamada de repouso celular, porém a gente já sabe que ela tem muita atividade, né? Esta designação é errônea porque é na intérfase que A. Ocorre o desaparecimento do nucleolo e da membrana nuclear. B. Ocorre a condensação dos cromossomos. É uma pegadinha mesmo, né? C. Ocorrem as maiores mudanças metabólicas na célula envolvendo a síntese de DNA, RNA e proteínas. D. Ocorrem muitos movimentos celulares, especialmente dos centríolos e cromossomos. Tem a letra E? Tem. E. Ocorrem mudanças na forma das células. Gente, a célula em si, nesse período de intérfase, não tem essa mudança no seu formato, porque ela vai ser, por exemplo, se for uma célula muscular, se for uma célula do sistema do tecido conjuntivo, ela não vai mudar de forma, ela vai ser o que ela é, tá? Então, a gente já descarta aqui. Aí, eu tô falando desse período, né, que é a da intérfase. Então, quando eu falo de desaparecimento de nucleolo, isso aí já é uma das fases da prófase, né? Condensação também está relacionado a uma das fases do processo de mitose. Então, a única que vai me identificar o que de fato vai estar acontecendo nesse período de intérfase, essa intensa atividade que a célula vai estar passando, que não é uma fase de repouso, tá? É simplesmente uma ausência de divisão. Ela não está se dividindo, mas ela está numa intensa atividade. E quais atividades são essas? Mudanças metabólicas, que ela vai estar sintetizando DNA, sintetizando RNA e também as proteínas, tá? E essa fase de síntese de DNA vai estar correndo em qual fase? Na fase S de intérfase. Tudo bem? Então, a alternativa C é o nosso gabarito correto. A última questão, a figura a seguir representa o esquema de um corte longitudinal da região de crescimento de uma raiz. As células dessa região sofrem mitoses sucessivas que garantem o crescimento do órgão. Baseando-se na figura, responda as questões seguintes. Vamos lá? Deixa eu ver quantas são. Tem a D. Pronto. Quais são as células que estão em intérfase? Intérfase é aquele período em que a célula não está se dividindo, tá? Dividindo. Então, a gente tem ali, ó, a imagem aqui, ó. 3 e 4 são as únicas que ela não está mostrando nenhuma diferenciação,
né? Então, ela está nesse período de duplicação, de síntese e tudo mais, tá? AB. Quais as células que representam, qual célula representa a fase seguinte, aquela esquematizada no número 5? Olha lá o número 5. No número 5 a gente tem aí a anáfase, separação das cromátides. E a seguinte vai ser a telófase. Então, a 8 é a nossa alternativa ali, né? Que é a seguinte, fase seguinte é a anáfase. A C, que célula se encontra em fase mais adiantada da divisão? A número 1. Cadê? A número 1 tá aqui. Ou a número 6? Olha lá. Lá na número 6 a gente já tem as separações das cromátides, né? Então a gente pode dizer que na 1 aqui já só tá os cromossomos mais alinhados ali próximo à linha do Equador. Então a fase mais avançada é a número 6. E a D, em qual célula a mitose está terminando? É a número 8, que ela vem seguida da telófase e vem a citocinese, tá? Então se você marcou aí, esse é o gabarito, tá bom? Vamos lá, galera. A gente vai se encontrar já já no nosso próxima aula, que vamos falar então sobre a meiose. Beijo grande. Tchau, tchau.